Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira, 13 de janeiro, da novela O Rei do Gado, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Liliana pede para a mãe para ela viajar logo, amanhã se fosse possível. Rosa estranha ela querer viajar assim tão depressa. Bruno conta para a dona Ana que Liliana mentiu e que ela não estava grávida coisa nenhuma. Dona Ana diz que ela percebeu isso assim que ela olhou para ela. Bruno diz para Ana que ela estava certa sobre Liliana e que Liliana ainda inventou uma história pior. Ela foi embora da casa dele e disse que havia abortado a criança sozinha na casa dela. Zé diz: "Ixi, danou-se." Bruno pergunta se eles imaginam a encrenca que Liliana estava arrumando para ele. A sorte dele foi que a Luana alertou ele que a Liliana não estava grávida coisa nenhuma, e ele conseguiu colocar as coisas em pratos limpos. Dona Ana se emociona ao ouvir o nome de Luana, e Bruno diz que ela e Liliana conversaram bastante lá, não foi? Ana diz que isso é para ele ver o quanto Luana era leal para ele. Tão leal que me abandonou, dona Ana. Eu já não sei mais em quem acreditar nessa vida. Luana chega no acampamento dos Sem Terras, onde Regino comanda. Ela pergunta para uma garotinha onde é a barraca do Regino e a garotinha aponta. Jacira fica feliz ao ver Luana. Ela diz: "Meu Deus, eu não acredito." E Luana diz que ela voltou. Jacira dá um prato de comida para Luana e diz que ela está bonita. A última vez que a gente se viu foi na estrada e você não quis vir com a gente. Luana diz que foi e que ela estava arrependida. Jacira pergunta do que ela está arrependida. Luana diz de tudo. Onde é que está o teu menino? Jacira diz que ele está brincando lá fora com os outros meninos e o Regino já está reunido com o pessoal que ajuda a dirigir o acampamento. Luana pergunta como o Regino está, porque ela soube que ele foi ferido. Nem me fale, Luana, passamos mau pedaço aqui, mas com a graça de Deus ele está vivo. Luana diz que ouviu no rádio e ficou cheia de preocupação com ela e com o filho dela. Jacira diz: "E veio bater aqui." Luana diz que sim, que ela está querendo ficar lá com eles. Jacira diz que ela é louca de querer voltar para essa vida. "Eu não tenho outra, dona Jacira." Jacira diz que ela não está com jeito de que voltou para o corte da cana depois de ter deixado eles. Luana diz que não voltou para o corte de cana. Jacira pergunta então o que foi que ela fez da vida dela. Luana diz que ela viveu com o Rei do Gado. Jacira toma um susto e pergunta com quem? Com aquele dono de terra que mandou matar aquele boi para distribuir as carnes pra gente. Jacira fica de boca aberta. Lia pergunta para Júlia e Lurdinha o que foi que aconteceu com a Luana e o pai dela. Lurdinha diz que Luana foi embora e Lia diz que ela quer saber do pai dela. Lurdinha diz que o pai dela virou um lixo, só faltou chorar lá sentado em cima da mesa. Lia diz que o pai dela não é homem de chorar fácil. Lurdinha diz que então faltou pouco. "Isso é verdade, dona Lia." Lurdinha diz: levar o pé na bunda de uma sem terra já é demais, não é mesmo?" Lia manda Lurdinha calar a boca dela. "Ora, ele não sentiu nem a metade do que tinha sentido quando a tua mãe foi embora daqui." Júlia pergunta para Lia se ela manda Lurdinha embora. Lia diz não, ela não falou mentira nenhuma, mas eles já estão livres da Luana e já é meio caminho andado. Zé do Araguaia está conversando com Bruno e diz que ele nunca havia visto ele assim tão triste. Ele diz que não é tristeza, é desencanto. Eu imagino. Bruno diz para Zé que ele sabia que a Luana não estava feliz na casa dele, porque volta e meia ela dizia que ela preferia vir para cá, ficar aqui me esperando. Mas isso já era de se esperar, né, patrão? Bruno diz que ele achou que com o tempo Luana acabaria se acostumando, e aqui ela ficava toda angustiada, esperando o senhor. Lá ela ficava o tempo todo querendo voltar para cá. Zé pergunta para Bruno se não era o caso dele ter trazido ela de volta. Era, Zé, mas agora é tarde para isso, né? Ela preferiu voltar lá para junto da gente dela. Regino diz para a Luana que ele não está acreditando no que ela está falando, que ela viveu com o Rei do Gado. Luana diz que é verdade que ela viveu. Regino pergunta aonde. Luana diz que primeiro Bruno levou ela para a fazenda dele lá no Araguaia. Ela passou uns tempos lá. Ele levou ela no avião dele. Regino pede para a Luana contar o resto. Luana diz que não quer contar mais nada, não. Jacira diz que eles vão respeitar a vontade dela. Eu só queria um canto para ficar aqui. Regino diz: tá certo, a gente vai dar um jeito nisso. Jacira pergunta para a Luana se ela chegou a gostar desse fazendeiro. Luana diz que gostou tanto que ela se deu para ele e por causa dele ela estava disposta a aguentar tudo nessa vida. Jacira pergunta então. Luana diz que ela veio embora antes que ele mandasse ela ir. Jacira acha estranho e pergunta por quê.
Porque eu me lembrei quem eu sou. Eu não sou Luana. Meu nome é Marieta Berdinazzi. Jacira pergunta o que tem isso. Luana diz que esse mundo é tão pequeno que Bruno odeia tudo que é Berdinazzi nessa vida. E ela foi embora antes que ele soubesse que ela era uma. Mas ela deixou um bilhete contando a verdade para ele. Bruno diz que é mentira que Luana se chama Marieta Berdinazzi porque ele conheceu a verdadeira Marieta e que ele sabia que ela foi a única que se salvou num acidente de caminhão de boia fria que aconteceu lá não sei aonde. Dona Ana diz que a Luana também. Zé diz que é verdade, ela chegou lá contando essa história parecida. Bruno diz que é verdade, mas é coincidência demais. A Luana pode ser tudo nessa vida, menos uma Berdinazzi. Ana diz que se ele tem tanta certeza assim, por que ele não vai atrás dela? Zé diz para Bruno que se ele quiser, ele vai. Bruno fica pensativo. Lia conta para Marcos que a Luana foi embora de lá. Marcos fica surpreso e pergunta como está o pai deles. Lia diz que Bruno foi para a fazenda do Araguaia. Ela não sabe como ele está, porque ela não falou com ele ainda. Mas ele deve estar baqueado. Marcos diz, parecia muito gostar daquela sem terra, né? Mas a sem terra voltou para junto dos amigos dela. E a essa hora ela deve estar acampada na beira de alguma estrada. Marcos pergunta, e agora? Lia diz que agora a gente podia trazer a mamãe para cá, não podia? Marcos sorri, gostando da ideia. Jeremias diz na mesa para a falsa Marieta e para Judite que já é a segunda vez que os empregados vêm contar para ele que viram um carro estranho parado perto da casa dele. Ela fica toda desconfiada e diz, um carro? Jeremias repete, um carro, e que não é de ninguém daqui. Ela diz que estranho. E Jeremias diz, bota estranho nisso, ainda mais que a chapa é de Ribeirão Preto. A falsa Marieta olha para Judite, que diz, é muito estranho mesmo, seu Jeremias. Jeremias diz que tem mais, as 2 vezes eles viram um rapaz correndo até ele e indo embora. E esse rapaz também não é gente daqui. Ela pergunta o que ele está achando. Eu não acho nada, eu nunca acho nada. Eu coloquei gente vigiando para caso dele aparecer de novo. Gente com ordem para atirar. Ela olha assustada para Jeremias. A falsa Marieta e Judite estão conversando e Judite diz que Jeremias é abusado demais. A falsa Marieta diz que Jeremias é um homem muito forte, o último dos Berdinazzi. Judite diz, fora você. Ela diz que o sangue dela já tem mistura demais. Mas é uma Berdinazzi, até no jeito de ser. A falsa Marieta pergunta do que ela está falando. Eu estou falando do seu atrevimento. Ela pergunta que atrevimento. Judite pergunta quem era o dono do carro que dormiu no Sereno aí perto de casa. Eu não sei do que você está falando. Judite diz que ontem foi a segunda vez que ela foi arrumar a cama dela e sentiu cheiro de homem nela. Que você resolva se encontrar com esse tal de Mezenga longe daqui. Até eu entendo. Mas trazer ele aqui para dentro de casa, debaixo do nariz do seu tio, já é loucura e das brabas. A falsa Marieta diz que não adianta esconder nada dela, né? Ah, mas não dá mesmo. A falsa Marieta pede por favor para ela não contar nada pro tio dela. Judite diz que se ela tivesse que contar, já tinha contado. Mas você abre o teu olho, hein, menina? Senão esse moço acaba morrendo por tua causa, que nem o Dr. Fausto. Rafaela fica olhando para Judite. Bruno diz para Zé do Araguaia que se Luana for mesmo uma Berdinazzi, o destino aprontou uma boa para ele. Parece castigo. Zé diz castigo? Uma moça bonita como ela cair nos seus braços, eu queria um castigo igual a esse. Você não tá me entendendo, Zé. Se ela for mesmo uma Berdinazzi, ela é filha do Giacomo Guilherme. Ela é a minha prima de 1º grau, Zé. Aí mesmo que o patrão tem que esquecer mesmo esse negócio todo aí. Dona Ana pergunta para Zé o que vai ser da vida de Luana agora. Zé diz que ele tinha vontade de ir atrás dela se Bruno permitisse. Dona Ana pergunta por que ele não vai mesmo sem Bruno permitir. Zé fica pensando no que Dona Ana falou. Lia está contando para Marcos as novidades sobre o disco de Pirilampo e Saracura. E Júlia avisa que o pai deles está chegando e que ela quer ver o que ele vai falar quando vê os dois lá. Lia acha estranho e pergunta como chegando. Júlia diz que Bruno ligou e Dimas foi buscar ele no aeroporto. Os dois se levantam dizendo que estão indo embora. E Bruno chega na hora mandando os dois sentarem. Marcos olha para a cara dos dois, que fica sem graça na frente de Bruno. Bruno fala para os dois continuarem comendo, porque ele ainda não morde. E aí, quantos bois você já arrumou, vagalume? Aparício fala que já comprou os 10 primeiros bois dele. Bruno diz 10 com ar de deboche. Aparício diz para quem não tinha nenhum, 10 já é uma boiada. Bruno sorri e diz, tá certo. Aparício, que não é de levar desaforo para casa, joga uma indireta e diz que ele não herdou o boi do pai dele. Zé Bento cutuca Aparício, que olha para ele.
Bruno olha para a cara de Aparício pensando como ele é respondão. Jeremias diz para Judite e Rafaela que ele vai comprar bois e que se em 5 anos ele não tiver mais boi que Bruno Mezenga, ele não se chama Jeremias Berginazzi. Bruno comenta na mesa que Aparício continua atrevido. Lia diz que é ele quem cutuca Aparício, e ele é pirilampo, não é vagalume. Marcos dá razão para Lia. Eu sei que ele se chama Pirilampo. O nome dele é Aparício, pai. Acontece cada coisa na minha vida, hein? Marcos mente e diz para o pai que eles sentiram muito a Luana ter ido embora. Bruno olha de cara feia para Marcos e Marcos diz que eles sentiram por ele. Lia diz que eles não gostam de ver ele sofrendo. Marcos diz que eles não tiveram nada a ver com isso, porque depois da conversa que eles tiveram, ninguém mais maltratou a Luana. Bruno pergunta do que adianta eles estarem falando disso agora, e diz que se eles estão felizes está tudo bem. Ele se retira de lá. Lia pergunta para Marcos como é que eles vão falar da mãe deles para o pai deles. Marcos diz que não é hora deles falarem nada. Lia diz que dá uma pena em ver o pai deles daquele jeito. Zé Bento comenta com Aparício que foi demais ele falar para o rei do gado que ele herdou os bois dele e do pai dele. Ele me amolou a paciência. O sujeito não me respeita. Zé Bento diz que ele tem que baixar a crista. Aparício diz que isso ele não faz. E Zé Bento diz que ele vai acabar perdendo a filha dele. Mas isso eu duvido muito, porque eu arrasto a Lia para onde eu quiser. Ela está perdida de amor por esse seu amigo aqui. Bruno fica escutando Marcos e Lia falando dele, que eles estão com pena e sobre o que eles pensam de trazer a mãe deles de volta para morar lá. Marcos diz para Lia que ele não entende porque o pai deles não deu pelo menos um soco no Ralph. Cadê o terror das cocotelas? Bruno fica só escutando. Lia diz que achou muito civilizado da parte do pai não fazer isso. Civilizado que o cara bateu na nossa mãe. Lia pede para ele parar de falar besteira porque a mãe deles nunca aceitaria isso de homem nenhum nesse mundo. Marcos diz que ela estava de olho roxo. Para de se atormentar, Marcos. Ela disse que foi no acidente de trânsito. O nosso pai nunca bateu na nossa mãe. Lia diz que ela não quer nem pensar que aquele maldito do Ralph tenha feito isso. E que talvez tenha sido por isso que ela tenha largado ele e esteja querendo voltar para casa agora. Marcos diz que ele acha que pelo menos para proteger a mãe deles daquele safado do Ralph, o pai deles deveria aceitá-la de volta. Bruno fica escutando pensativo. Ralph tem a cara de pau de aparecer no apartamento de Leia. Ela diz para ele não tocar nela. Ele pede para eles conversarem. E ela diz que não quer ter mais nenhum tipo de conversa com ele. Pede por favor para ele sair de lá. Ralph dá uma de ingênuo e diz que ele veio pedir perdão para ela por tudo que aconteceu. Ela diz perdão? Eu entendi que eu não posso viver sem você, amor. Leia acha graça e pede para ele não fazer ela rir. Ralph pede perdão para Leia de joelhos. Bruno diz para os filhos que se eles estão preocupados mesmo com a mãe deles e que se ela está arrependida da burrada que ela fez, ele pode permitir que ela volte a morar lá. Lia sorri e diz, pai, com uma condição, eu não quero que ela me dirija a palavra jamais enquanto eu estiver aqui. Tudo bem, pai, a gente entende. Nem quero que ela se sente na mesa quando eu estiver presente. Lia concorda com as exigências do pai, e Bruno diz que não quer ficar de frente com ela enquanto ela estiver lá. Marcos diz que ele pode ficar tranquilo. Marcos pergunta pela Luana e Bruno conta para os filhos que a Luana é uma Berginazzi. Marcos e Lia ficam espantados com a revelação do pai. E Bruno continua dizendo que Luana está fora da vida dele. Enquanto isso, Luana está aprendendo a escrever com a professora do acampamento de Regino. Marcos questiona Bruno pelo nome de Luana ser Marieta Berginazzi. Bruno diz, pois é. E Marcos diz que já existe uma Marieta Berginazzi que está vivendo com o tio deles ladrão. Não é coincidência demais? Eu também tô achando, meu filho, mas para mim tirar isso a limpo eu vou ter que achar a Luana. E eu vou ter que voltar lá para Guaxupé. Enquanto isso, a bestada da Leia caiu de novo na conversa de Ralph. Oreste e Suzane estão jantando no restaurante. Ele pergunta o que ela andou fazendo esses dias todos que ele esteve fora. Ela diz que andou pensando nele. Eu estou perguntando nas horas vagas. Nas minhas horas vagas eu também vivi pensando em você, amor. Tá certo, eu vou acreditar nisso. Suzane diz que se ele não acreditar, na próxima vez ela não pensa mais. Ele diz que estava brincando e pergunta para ela por que ela não viaja junto com ele. Eu já te falei, de navio eu vou para onde você quiser, mas de avião eu tenho pavor. Então da próxima vez nós vamos de navio só para mim ter você junto de mim. Suzane dá um sorriso sem graça e diz que vai adorar. Ralph fala mal de Suzane para Leia.
Júlia diz para Lourdinha que qualquer dia ela pega o rádio e joga pela janela e chama ela de infeliz. Lourdinha diz que se ela fizer isso, ela pula junto. Você é uma irresponsável, Lourdinha. Você tá querendo me mandar embora daqui só para abrir a porta do quarto para o Dimas, né? Júlia fica calada e depois ela diz que se ela gostasse do Dimas, ela iria dormir lá no quarto dele. Ah, é? Então onde é que você tá quando eu acordo de noite e não te vejo na sua cama? Júlia diz que ela não sabe do que ela está falando, mas eu sei, e se for preciso eu abro o bico. Júlia diz para ela se comportar bem que não vai acontecer nada, pois eu tô querendo é que aconteça. Júlia olha para ela toda sem graça. Lia liga para a Leia e diz que se ela quiser, ela pode voltar para lá hoje mesmo. Leia diz que não pode falar com ela agora. Lia pergunta por quê e Leia diz que liga depois para ela. Bruno diz para os filhos que ele está indo para São Paulo buscar a mãe deles. Marcos e Lia se olham.